Dançar é sempre muito bom, como eu falei anteriormente, né? Durante a reportagem sobre o street dance. Seja qual for o estilo musical, dançar faz bem para a saúde, inclusive para a saúde mental. Doutora, seja bem-vinda, Vanessa Przybyliski, advogada. Muito obrigado pela sua participação. Parece que o negócio ficou... A coisa tá preta, como a gente diz, né? Para quem não pagar a pensão alimentícia, está entrando em vigor aí novas regras. O que está acontecendo, doutora? Então, primeiramente, Thiago, obrigada novamente pelo convite. O que acontece, na verdade? A partir agora de março, tá, entra em vigor o novo Código de Processo Civil, onde ele vai trazer alguns benefícios para a questão da pensão de alimentos, correto? A nossa lei de alimentos é uma lei de 68, muito antiga, o Código de Processo Civil era de 73, houve uma reforma em 2005, mas mesmo assim não estava acompanhando a realidade do nosso ordenamento jurídico de hoje. Então, agora com essa nova, que entra em vigor a lei a partir de amanhã, vai ficar melhor para a questão de alimentos, para que seja feito o cumprimento da sentença correta. A gente sempre dizia que a única coisa que dá cadeia de verdade nesse país aqui é não pagar pensão alimentícia, e agora vai dar cadeia valendo, né? Exatamente. E antigamente não havia previsão dessa prisão. Ela acontecia, claro, pelo artigo 733 da execução, mas não dizia qual era o regime que ficava, não dizia o tempo. Então agora o novo código ele está trazendo que é o regime fechado, claro que vai ficar em separado dos presos comuns, e também a prisão foi regulada até as últimas 3 pensões que estão sendo devidas ou aquelas que devir no curso do processo. Então o negócio é grave agora. Agora, na verdade, está expresso, não é só uma coisa que era por súmula ou por entendimento jurisprudencial, né? Agora pode ficar no cilindró mesmo. Sim, pode ficar. E importante ressaltar que ele estando na prisão não substitui o débito, nem o passado e nem os débitos futuros que virão. Ele terá que continuar pagando, tá, a pensão alimentícia a partir do que ele for preso e também vai ter que pagar o débito que estava em atraso. Claro, salvo se o pai não estiver trabalhando e conseguir comprovar isso, né? Exatamente, que aí é um caso excepcional, que aí provavelmente uma pessoa interligada a ele vai ter esse direito de prestar alimentos, que pode ser avós, tios, né, outras pessoas ligadas a esse parentesco com ele. Então agora o pessoal tem que se cuidar. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, porque é raríssimas, né, os casos em que mulher precisa pagar pensão. Normalmente são os homens, né? Normalmente são os homens porque normalmente é fixada a guarda do menor para a mãe, normalmente por causa de idade, sim, questões, né, que às vezes o pai não tem muito jeito. Então depende muito da avaliação do juiz, na verdade, mas normalmente é a mãe que fica. Perfeito. Vamos ver o que o pessoal já está nos perguntando aqui. Vamos ver aqui, doutora. Bom, meu pai trabalha na Pontinho Agroindústrias. Fiquei sabendo que ele recebe R$3.000 por mês na carteira de trabalho e está assinado o valor de 880. Então eu recebo R$260 por mês. Eu posso pedir aumento de pensão diretamente com ele? E caso se ele não quiser dar o aumento, com quem posso conversar e resolver? É 30% do salário mínimo. Aqui é a pergunta, a interrogação. Então, se ele recebe 3 salários, menos 30% do valor, o salário deveria me dar por mês 850 até R$900 de pensão. O que eu posso fazer? Isso acontece muito, né, doutora? Tipo, hoje, da galera ter carteira assinada com valor, mas lá bem no final ser outro, né? Como é que faz para pedir Acontece muito. O problema é que, assim, vai ter que fazer um meio de prova, tá? Mas, sim, ele pode e deve... ele pode conversar direto com o pai e fazer esse acordo extrajudicial, que hoje também está sendo uma inovação do novo Código de Processo Civil, tá? Como ele pode ajuizar automaticamente uma ação de cumprimento de sentença. Nesse caso, se ele for ajuizar o cumprimento de sentença, ele vai provar que na época era menor ou que na época ele não informou os rendimentos de forma correta, vai fazer prova de quais são os novos rendimentos e o juiz irá fixar. Os 30% sim ainda, de 30% a 33%, isso depende muito do caso de cada
alimentando e a pessoa que vai prestar esse alimentos, né, porque ele também não vai poder passar necessidade, então assim o juiz vai fazer uma comparação entre os dois casos e ele vai fixar, mas em regra está ficando dentro dos 30%. Ok. Boa tarde, meu nome é Mônica, só que não fez a pergunta. Oi, Thiago, sou Daniela, tenho uma filha de 4 anos. Gente, assim, ó, eu vou pedir pro pessoal não ligar no tablet, porque se ligar no tablet, eu vou ter que, infelizmente, parar a interatividade com o telespectador. Daí, um telespectador vai causar um problema para todo um conjunto de telespectadores que querem participar. Nós vamos receber com o maior prazer a sua ligação, mas no 3319-2500. No tablet, no 8885, não temos como atender a ligação e ainda fica atrapalhando todo o processo de interatividade. Então, por favor, não insista. Obrigado. Oi, Thiago, sou Daniela, tenho uma filha de 4 anos e o pai dela está preso há 3. Gostaria de saber se o auxílio reclusão é para dividir entre os dois ou seria só para minha filha? Ele tem outro filho, desculpa, Thiago. Não, ela tem uma filha e ele está preso. Tá. A princípio, então, esse valor ele não é integralmente para a família. É destinado a maior porcentagem dele, sim, para a subsistência do menor, mas ele também fica com valor resguardado a ele, correto? Mas é um valor bem inferior ao que é designado para o menor. Sobre a guarda compartilhada, como funciona? Preciso avisar o juiz? Aqui é o Maico do Pastos Fortes. Na verdade, assim, o que vai acontecer? Quando tu faz a guarda compartilhada via judicial, o juiz também já fixa a questão da pensão. Se vai ser uma pensão dividida, porque depende, a guarda compartilhada hoje ela pode ser finais de semana com o pai, dias de semanas com a mãe, ou pode ser parecido com o direito de visita a cada 15 dias e uma vez na semana. Vai depender muito do juiz e o que o juiz fixar quanto à pensão, tá? Então, o que acontece? Essa questão da guarda compartilhada vai depender do bom senso dos genitores e também o juiz, o que ele vai fixar. Então, é uma coisa que é muito peculiar de cada caso. Agora, não me leve a mal, né? Eu não tenho filho, não sou juiz, muito menos psicólogo. Mas eu acho essa guarda compartilhada uma furada. É a minha opinião, tá, gente? Eu acho que criança tem que ter referência, tem que ter horário, tem que ter regra. Aí, tipo, hoje na casa da mãe acorda às 8 da manhã. Amanhã na casa do pai acorda às 9 da manhã. Amanhã volta pra casa da mãe, volta a acordar às 8 da manhã. Aí come um dia num horário, outro dia come no outro, um dia vai na escola, outro dia não vai na escola. Que isso daí, o que eu vejo de guarda compartilhada é isso. Criança tem que ter rotina. E você morando numa semana em 2 casas, é impossível ter rotina. Então, eu sempre sugiro para os pais que não tenham guarda compartilhada. Que fique na casa de um e final de semana vai para casa do outro e se visitem. É a minha opinião, embora ninguém tenha pedido, né? O meu nome é Manu, eu queria saber se o pai não estiver trabalhando de carteira assinada, como paga a pensão? Vocês estão fazendo o famoso bico. E aí, doutora? Então, se tiver como provar que ele está trabalhando, igual o juiz vai ver quais são os rendimentos dele, possivelmente até quebra de sigilo bancário, vai ver questão quanto à Receita Federal, se é o caso, né? E ele vai fixar conforme bens também. Porque existe muita gente hoje em dia que trabalha como autônomo e não tem uma referência básica mensal de um valor fixo. Então, o juiz vai fixar e caso não seja possível fazer a prova de que aquela pessoa tem a possibilidade de efetuar o pagamento, estende-se aos avós e às outras pessoas que possuam essa possibilidade de efetuar o pagamento. E como que o pai paga se ele está preso? Teria que debitar o pai solto e fazer desconto em contra-cheque? Não entendi aqui muito bem. Eu acho que será que é o auxílio reclusão? Normalmente o auxílio reclusão, quando o preso tem menor, ele fica já no INSS como fica um cadastro lá de que ele possui um filho ou um dependente e esse valor ele já é repassado, descontado em folha. O INSS mesmo repassa para a conta aquele percentual e o restante fica guardado numa conta em nome do preso. Oi, Eliane, Oi, é a Eliane de Xaxim, tudo bem? O meu ex-marido é aposentado por invalidez, ele tem que pagar quanto de pensão para minha filha? Obrigado, Thiago, sou fã do seu programa. Obrigado, querida.
Então, vai depender o caso de quais são as atividades da sua filha, se estuda em colégio particular, se tem atividades extracurriculares que são pagas e das condições financeiras também de quem vai pagar. Normalmente, o juiz tem fixado de 30% a 33% do valor líquido do salário. Boa tarde, Tiago. Gostaria de tirar uma dúvida. Até que idade se recebe a pensão alimentícia? Obrigado. Então, a pensão alimentícia, ela se recebe, em regra, até os 18 anos, tá? A não ser que a pessoa ainda esteja estudando, necessite de auxílio dos pais, tenham hoje entendimento de que até os 24 anos, ou enquanto estiver estudando, a pessoa pode conseguir judicialmente esse auxílio, ou no caso da pessoa ser incapaz, ter algum problema, alguma deficiência, que não puder trabalhar, ela também vai receber até o fim da sua vida. Importante ressaltar que quem paga o alimento não pode deixar pagar quando completar 18 anos. Ele deve entrar com a ação pedindo a suspensão do pagamento. Oi, Tiago, aqui é Maicon Jackson, fiz aula de dança com a professora Vanessa em BJ, não sei o que é. E aqui também essa mesma pessoa perguntou lá, boa tarde, queria saber sobre a respeito do valor de pensão alimentícia. Queria aumentar automaticamente, eu tenho que pedir revisão, a Dani do Passo dos Fortes, tem que pedir revisão, né? Daí vai aonde? No fórum? Vai no fórum, na verdade, se a pessoa tem condições, procura um advogado, se não tem, pode procurar essas escolas sócio-jurídicas, que tem tanto a UNOES quanto a UNO Chapecó, ou também o defensor público, que vai estar entrando com a ação, caso você não tenha condições de arcar com um advogado. Ok. Aqui tem um outro telespectador que nos pergunta o seguinte, ó. Tiago, meu nome é Leonir e como fica quando tenho 2 filhos com mães diferentes? Quanto % pago para cada uma? Seria um com cada mãe. Vai depender também, em regra ficaria os 30% a 33%, mas vai depender das suas condições de fazer o pagamento e dos filhos, conforme é a vida social deles, né? Porque hoje a pensão não é só para alimento, ela visa educação, cultura, saúde, diversão, então toda essa questão. E claro que o juiz vai avaliar as condições de quem está fazendo o pagamento. Olá, Tiago, meu nome é Laudenir e eu não tenho renda física e tenho 2 pensões para pagar e gostaria de saber qual seria o valor de cada uma. Bom, não tem renda fixa. Aí não sei, né, doutora? É o famoso bico, né? É o famoso bico. Assim, o juiz vai avaliar mais ou menos um valor mensal, porque assim, o importante é ressaltar assim, o juiz sempre vai fixar alguma coisa, ele nunca vai deixar de fixar. Se a pessoa não puder efetuar o pagamento, por não trabalhar, por não ter nada, vai ter um corresponsável que vai fazer aquele pagamento. Então, o juiz vai fixar, digamos que você, esse mês, nem que seja 100, 150 reais, possa pagar e mês que vem tu não possa pagar isso, o que acontece? Você deve entrar com um pedido de revisão para que você não fique numa penhora ou até mesmo numa prisão por causa do inadimplemento da pensão. Aqui tem uma boa pergunta, ó, doutora. O meu nome é Wellington, meu pai sumiu e meu avô tem que pagar, mas ele alega que não tem condições. Como fica? Obrigado. O pai sumiu e deixou a bucha pro avô, né? Infelizmente, né? Isso existe muito, Thiago. Então, assim, a princípio tem que ver, tu entra com ação de execução contra o avô, correto? Primeiro faz com o pai, subsidiariamente contra o avô ou a avó. Se ele receber pensão ou a aposentadoria, vai ser retirado desse montante. E caso eles também não possam, um tio ou uma outra pessoa que vai poder efetuar o pagamento que esteja nessa linha de parentesco. Oi, Tiago, é Graziele. Gostaria de saber se o pai da criança está preso e nunca teve carteira assinada, como fazer para eu ter esse direito à criança? Se está preso, tem auxílio reclusão, né, doutor? Se ele nunca contribuiu com o INSS, ele não vai ter direito ao auxílio reclusão. Tá? Então, o que vai acontecer? Se ele estiver no regime fechado, que não vai possibilitar que ele faça, que ele trabalhe, que ele possa receber algum valor para isso, ela vai ter que demonstrar na via judicial que o pai está preso, que não recebe nenhum auxílio, e pedir aí para os avós, para o tio, para alguma pessoa que hoje Alguém da família tem que pagar. Vai pagar. Se eu estou preso, eu não tenho renda, nunca tive carteira assinada, meu pai vai pagar. Se meu pai não puder, meu irmão paga. Se meu irmão não puder, minha irmã vai ter que pagar. Exatamente. Alguém da família dele tem que pagar. Alguém dessa linha vai pagar.
É complicado. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo comercial, logo na sequência a gente volta tirando as dúvidas suas que estão nos acompanhando aqui através